Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, mais um programa à sua disposição. Pergunte e responderemos. Um programa para tirar as suas dúvidas, né, sobre as coisas da nossa fé. Vamos pedir à Virgem Maria, como nós fazemos sempre, que interceda por nós, para que você possa entender bem o que a igreja quer ensinar e que também para que eu possa responder bem as perguntas, ok? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode mandar sua pergunta para nós de vários modos. Pode mandar pelo telefone 1231 86 2600. Pode usar o e-mail do programa, né? Pergunte e responderemos, @cancionova.com. E tem também o Facebook do programa, facebook.com/Pergunte e Responderemos CN no final, ok? Mande a sua pergunta de maneira assim, bem objetiva, bem clara, sucinta, para que também eu possa te dar uma resposta assim, bem clara. Quero dar boas-vindas a vocês que estão aqui no nosso estúdio, participando aqui conosco. Temos aqui amigos de Osasco, quem é? Ok, bem-vindo. Ribeirão Preto, São Paulo, tá ali. João Pessoa, na Paraíba, e Divinópolis, Minas Gerais, ok? Sejam bem-vindos. Vamos então responder as perguntas. Nós estamos começando a quaresma, né? Hoje, quarta-feira de cinzas, a Canção Nova tem muitos produtos que ajudam você na quaresma. Muitos livros. Quaresma é tempo de reflexão, de meditação, né? A igreja recomenda, né, a oração, o jejum, a esmola, a mortificação. Agora, a primeira coisa deve ser a oração. Por quê? Porque a oração traz para nós força. Força para você jejuar, se mortificar, deixar os pecados. Porque a oração traz a graça de Deus. Eu queria mostrar a você um livro que você pode usar. Orações de todos os tempos da igreja. Muita gente não sabe rezar, não sabe como rezar. Esse livro aqui, durante 5 anos, eu pesquisei orações que a igreja guardou nesses 2000 anos. Orações dos papas, dos santos, dos doutores, ladainhas, novenas, via sacra. Você acha quase que tudo que a igreja guardou no coração dela. Orações de todos os tempos. Então, na quaresma, a primeira coisa é a oração. A oração me dá força. Força eu posso fazer uma mortificação. Eu não vou hoje, não vou tomar sorvete, por exemplo, na quaresma, ou eu não vou tomar refrigerante. Muita gente não toma cerveja, mas você tem que ter força. A força vem da oração. Oração. O melhor jejum, né? Nossa Senhora disse em Medjugorje, é o jejum do pecado. É importante o jejum da comida, mas ela fala o jejum do pecado, não pecar. A oração vem e traz para nós, né? Queria mostrar também esses 2 livros, Bem-aventurados que têm fome. É um padre alemão que já morreu, Richard Graf. Ele responde essa pergunta: o que eu preciso fazer para me salvar? Né? Bem-aventurados que têm fome. Fome do quê? Fome de Deus, né? E o outro livro do Papa Leão XIII, muito bom para a quaresma, A Prática da Humildade. Gente, o pior pecado é a soberba. A soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, né? A humildade salvou o mundo. Jesus salvou o mundo pela humildade, a Virgem Maria pela humildade, os santos pela humildade. O Papa Leão XIII ensina como é que eu pratico a humildade, né? Jesus disse: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então a quaresma é o tempo que a gente deve gastar com isso, né? Orar, mortificar as paixões da carne, né? Para que a gente então viva a santidade, ou seja, deixa o pecado, né?
Tem outro livrinho que eu escrevi também, que ajuda muito na quaresma, Os Pecados e as Virtudes Capitais. A igreja fala que tem 7 pecados que são os piores: soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Olha, são cabeludos. Por que a gente chama de pecados capitais? Porque são pecados que geram outros. Por exemplo, eu falei, por exemplo, da soberba, né? Olha os filhos da soberba: orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, exibicionismo. Tudo isso é filho da soberba, né? Porque é um pecado capital, um pecado cabeça. Cabeça em que sentido? Ele gera outros. Muito bem, eu quero mostrar a vocês esse passatempo Canção Nova. O que é isso? Isso aqui é como aqueles livrinhos, né, de palavras cruzadas e coisas para você preencher, mas veja, em cima do que? Evangelho de São João. São coisas todas ligadas com o Evangelho de São João. Você passa tempo, mas você passa tempo pensando nas coisas de Deus. Algo inteligente que a editora Canção Nova bolou, né? Está aí. É bom, de vez em quando, a gente espairar um pouco, descansar um pouquinho. Está aqui. Você descansa e, ao mesmo tempo, sendo desafiado pelo Evangelho de São João. Muito bonito. Você pode adquirir isso aqui pelo, né, telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600, então também pelo porta a porta, você pode adquirir. Muito bem, vamos aqui então às perguntas que já estão aqui na minha mão. Eu tenho 2 perguntas aqui da plateia, eu vou começar com a pergunta de vocês. Primeira pergunta é a seguinte: qual o significado da expressão meu Deus, por que me abandonaste, que Cristo disse na sua paixão? O catecismo da igreja responde essa pergunta. O que o catecismo fala? Ele fala assim: quando Jesus ali disse, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus disse 7 palavras na cruz, né? Aliás, eu escrevi um livro, As 7 Palavras de Cristo na cruz. A primeira foi essa: meu Deus, por que me abandonaste? A segunda foi aquela que ele disse para o bom ladrão, né? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A terceira, aquela palavra, né? Meu Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. A quarta foi entregar Nossa Senhora para ser nossa mãe. Diz para o João, né? Eis aí a tua mãe. A quinta, ele disse, tudo está consumado, né? A sexta, eu tenho sede. E a sétima, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na Semana Santa, a gente trabalha muito isso. Está aqui, meu auxiliar, o Bruno, está trazendo aqui as 7 palavras de Cristo na cruz. Sabe, esse tempo de quaresma, de Semana Santa, é tempo de meditação. E muita gente não sabe meditar, então um livro ajuda a meditar. Ajuda você a conversar com Deus, se examinar, né? Muito bom. Então, o catecismo responde essa pergunta. Por que Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? O catecismo diz assim, que Jesus abraçou o pecado de toda a humanidade nele. São Paulo fala, ele se fez maldição por nós. Ou seja, ele que não tinha pecado, diante da justiça do Pai, ele assumiu a culpa de todos nós nele. Então ele sentiu, diz o catecismo, a dor do pecador que se sente afastado do Pai. Então por isso que ele sentiu, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade o catecismo diz, é o grito de cada pecador que se sente afastado do Pai, que Jesus expressou naquela dor ali. É o que a igreja nos ensina, ok? Veja como é importante a gente saber o catecismo responde essas dúvidas da gente. Qual a orientação da igreja quanto ao repouso no Espírito Santo? Olha, o repouso do Espírito Santo, ele existe, é real. O Espírito Santo pode, como diz São Paulo, ele sopra onde quer. Agora, o documento 53 dos bispos, né, da CNBB, pedem para que não se faça o repouso no Espírito Santo. Ou seja, você não promova, né? Olha, vamos fazer aqui o repouso no Espírito Santo, e você sai aí, botando a mão na cabeça das pessoas, para as pessoas caírem repousando. Os bispos, no documento 53, pediram para não fazer isso. Por quê? Porque muita gente pode fazer meio assim por sugestão, e não ser realmente um dom real do Espírito Santo.
Então é perigoso, a gente está meio que brincando com a coisa de Deus. Se você está rezando por uma pessoa, a pessoa repousou no Espírito, não tem problema nenhum. Agora, o cardeal Swinney, que foi o primeiro cardeal que levou a renovação carismática para o Papa Paulo VI, o cardeal Swinney escreveu um livro também não recomendando fazer o repouso no Espírito. Veja, eu não estou dizendo, entenda bem, que o repouso no Espírito não existe. O que eles pedem é para não promover. Se acontecer espontaneamente, tudo bem, entendeu? Agora, não forçar, para que não seja apenas uma coisa sugestiva, entende? Porque, gente, é muito sério, a gente está brincando, não é brincar com as coisas de Deus, mas a gente meio que falsificar a coisa de Deus, não pode. Se é dom, o Espírito dá como Ele quer, mas a gente não deve estar meio que provocando a coisa. Bom, é o que eu já li aí nos livros sérios sobre esse assunto. E é a palavra dos bispos, né? Então a gente tem que obedecer. Gilvânia, via Facebook, como ser forte nas tribulações? Ô, Giovana, essa pergunta que é a pergunta de todo mundo, né? Eu escrevi um livro, deixa eu ver se está por aqui, Sofrendo na Fé, para responder essa pergunta. Só tem um jeito de sofrer bem, com fé. O que é sofrer na fé? É você acreditar que Deus está no comando da sua vida, da sua dor, do seu sofrimento. São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então você acreditar que nenhuma lágrima se perde diante de Deus, quando você oferece para Deus, pela salvação do mundo. São Paulo fala lá, né? Colossenses 1:24, São Paulo fala assim, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo, no seu corpo que é a igreja. Entenda essa passagem de São Paulo. Cristo é a cabeça da igreja, Cristo passou pela sua paixão, a igreja também passa. A salvação do mundo não se completou ainda, a ressurreição não completou ainda. A ressurreição só vai completar quando todos nós ressuscitarmos. Mas aí é a paixão da igreja. Então, todo sofrimento oferecido a Deus, né, é salvífico, é salvador. Então, sofrendo na fé é isso, você sofrer confiando em Deus. Deus sabe usar todo esse meu sofrimento para a minha salvação, para a minha santificação, para a salvação, quem sabe, da minha família, a salvação das pessoas. Não é verdade que muita gente muda de vida por causa do sofrimento? Tem muita gente que só voltou para Deus, só deixou o caminho do inferno com o sofrimento. Tem um livro maravilhoso também que ajuda muito, não é meu não, mas tem aqui na Canção Nova, O Breviário da Confiança. É um livro maravilhoso. É um padre que já morreu, Monsenhor Ascânio Brandão, já morreu há mais de 80 anos. Eu gosto muito desses livros antigos, né? Aqueles padres com espiritualidade muito forte. Esse livro eu já dei, eu acho, para mais de 100 pessoas de presente. Toda pessoa que eu encontro sofrendo, perdeu um parente, eu dou o Breviário da Confiança. Olha, não tem uma pessoa que não me agradeça depois. Impressionante. Monsenhor Ascânio Brandão, o nome dele. Muito bem, aqui ó, eu tenho um auxiliar aqui, esse livro aqui, ó, o Breviário da Confiança. Sabe, eu gosto muito de mostrar livros, sabe, gente, porque livro, sabe, fica ali do seu lado, na cabeceira da sua cama, você leva para o ônibus, você leva na bolsa, você leva no, sabe, e você está se alimentando. A gente tem que alimentar o espírito. A gente alimenta o corpo pelo menos 3 vezes por dia, não é? Café da manhã, almoço e janta. O espírito também tem que ser alimentado. É a oração, é a boa leitura, é a meditação, entendeu? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, para o espírito vencer as fraquezas da carne, o espírito tem que estar alimentado, ele tem que ter vitamina espiritual em cima dele. E os livros ajudam muito. Bom, uma pessoa que pediu para não ser identificada, ela disse que não é sócio contribuinte da Canção Nova,
A gente registra aqui porque para mostrar que não é só o sócio que a gente atende, não, atende a qualquer um. Mas eu peço, você que não é sócio, ajuda a Canção Nova. Olha que beleza. Você está tirando uma dúvida sua, não é? Pela televisão, ok? Quantos lugares, gente, não tem padre, não tem pároco, a Canção Nova chega. Então está evangelizando. Qual deve ser a veste usada pelo seminarista no decorrer da formação? Pode usar camisa clerical e o uso da batina, como é? Bem, isso aqui depende do bispo. O responsável pelo seminarista, pelo seminário, é o bispo. Tem bispo que autoriza o seminarista a usar clergyman, outro autoriza usar até batina, e outro bispo acha melhor que o seminarista use roupa normal. Então aí, cada bispo, na sua diocese, ele define como é que o seminarista pode usar a veste ou não. Não é obrigado o seminarista usar clergyman. Quem é obrigado pelo Código de Direito Canônico é o padre e o bispo. O seminarista não é obrigado. Outra pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita também. Ela pergunta assim: como fazer para aliviar aquele erro do passado que insiste em nos colocar para baixo com as lembranças? Mesmo que já tenha tido arrependimento e feito a confissão, como exercitar o perdão para nós mesmos? Tem enorme dificuldade com isso. Olha, uma pergunta muito boa. Eu vou te recomendar um livro. Tá, isso aqui é um livro de um santo doutor. Será que ele está por aqui? Como tirar proveito das suas faltas. Deixa eu ver se está por aqui. A produção deixa aqui, eu acho que não está. Esse livro é de São Francisco de Sales, doutor da igreja. O livro foi escrito por um autor chamado Joseph Tissot. É um francês, um padre francês, mas é toda a pedagogia de São Francisco de Sales. Como você tira proveito das suas falhas. Uma das coisas que ele fala assim, São Francisco de Sales: quando você pecar, não fica pisando na sua alma, não. Não fica dizendo para a sua alma: eu não presto, eu não tenho mais jeito, eu vou para o inferno, não tenho mais perdão. Não, para com isso. O sangue de Cristo perdoa qualquer pecado. O único pecado que Cristo não perdoa, qual é? É o pecado do qual você não se arrepende. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É aquele pecado que você não se arrepende. Bom, você não se arrepende, você não pode ser perdoado. Entendeu? Mas eu acho muito bonito uma coisa que o catecismo fala aqui. Tem uma passagem aqui no catecismo, eu vou dar até o número do parágrafo para você depois conferir se você quiser. Parágrafo 616, não é 616 não, é 982, o catecismo diz assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar no sacramento da confissão, desde que a pessoa esteja arrependida e não queira mais aquele pecado. Ela pode até cair do pecado depois, mas se ela luta, ela não quer mais, mas ela pode cair, mas aí é a nossa fraqueza humana. Mas se ela tem o propósito de lutar contra o pecado e está arrependida, ela pode ter matado 1000, pode ter abortado, ela tem o perdão. E nós temos que acreditar nisso, porque esse perdão custou o sangue de Cristo. Gente, é aí que nós não podemos duvidar. São Pedro fala na primeira carta dele, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18, São Pedro fala assim: não foi a preço de ouro e de prata que nós somos resgatados do nosso pecado, foi ao preço do sangue do Cordeiro imaculado de Deus. Eu pergunto para você, quanto vale o sangue de Cristo? O sangue de Deus, a vida de Deus, quanto vale? Você vai me dizer: infinito. Ora, se a vida de Cristo vale infinito, Ele ofereceu essa vista justiça divina, não há pecado que não possa ser perdoado. Aí está toda a teologia da misericórdia. Toda a teologia da misericórdia. Não há pecado que Deus não possa perdoar.
Então a pessoa que perguntou aqui assim, o que eu faço com essas lembranças que me põem para baixo? Se perdoe, esqueça disso, lança na misericórdia de Deus o que passou, acredite no perdão de Deus, porque, gente, a fé não é sentimentalismo, a fé é uma decisão da vontade. Se você se confessou, contou o pecado para o Pai, se arrependeu, não quer mais aquele pecado, recebeu a absolvição, saia dali cantando, estou perdoado, acabou meu pecado, entendeu? É um ato de vontade, não fica mais se punindo, não, se perdoe. Eu estou colocando isso porque eu sei que tem muita gente que tem isso, pecou, se confessou, mas fica arrastando aquela culpa. Não, lança na misericórdia de Deus, acabou. Olha, peça a Nossa Senhora que te dê essa graça, a graça de você confiar no perdão de Deus e não ficar mais carregando a culpa daquele pecado. É sério isso. João Jorge Souto Ribeiro, Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, via telefone, também não é sócio contribuinte da Canção Nova. É errado chamar o sacerdote de vigário? Ô João, tem que chamar o sacerdote de vigário se ele for vigário. Tem vigário, tem pároco. Então, se ele for o vigário, chama de vigário. Mas se ele não for vigário, talvez seja o pároco. Pode ser o pároco. Ou às vezes não é nem pároco, nem vigário. Então é simplesmente padre, sacerdote. Dá o nome certo para cada coisa, né? Camila Tavares, via Facebook. Pode-se batizar uma criança sem o consentimento materno? Uma vez que ela é protestante e não aceita, o pai, embora não tenha muita caminhada na igreja, está tentando voltar agora, e a avó paterna da criança desejam realizar o batismo. Olha, se o pai deseja realizar o batismo, pode batizar. O que o Código de Direito Canônico da Igreja fala? Não pode batizar uma criança sem autorização dos pais. Não pode. Você não pode pegar a criança aí, escondido, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Não pode. Olha, se batizar vale, viu? Mas é ilícito. É válido, mas não é lícito. Então não pode. Agora, o Código diz assim, se por acaso a criança estiver correndo risco de morte, aí você pode batizar, mesmo contra a vontade do pai e da mãe. Mas isso aí é uma criança que está correndo risco de morte, ou até um adulto. Mas se a criança estiver com saúde, o pai e a mãe não quiser, senão... Agora aqui, ela está dizendo que o pai quer. Se o pai quer, pode. Entendeu? Porque aí tem autorização do pai, né? Pelo menos isso. Mas se os dois não quiserem, não pode. Muito bem, mas aí leva para a igreja, conversa com o padre, tudo direitinho, né? Gabriel do Espírito Santo, é de Belém no Pará, via telefone. Não é sócio contribuinte da Canção Nova. Eu acho que escolheram o pessoal hoje que não é sócio, para responder, que vem marcado aqui na ficha. Tudo bem, eu acho isso interessante. É falta de respeito mexer no celular na hora da missa? Olha, depende. Eu vou na missa e acompanho todas as leituras no celular, porque eu sou meio surdo, eu uso aparelho. Os sons das igrejas, muitas vezes, não são bons. Então, eu leio no celular. Liturgia diária, tem aqui, baixo aqui no aplicativo, Pocket Texto, então, né, católico, não sei o que, baixo aqui. Aí eu leio e medito. Tudo. Agora, você não pode ficar no celular, mandando mensagem, recebendo mensagem, aí não. Mas se é para acompanhar a missa, tudo bem. Ok? Cada coisa no seu lugar, né? E tem muita coisa boa hoje no celular, viu? Olha, você tem os aplicativos ali que tem muitas orações, tem ladainha, tem, sabe? Então, sabe, se é um momento que você pode rezar ali, pode até usar, mas só para rezar, né? Francildo Medeiros, via Facebook. Posso tirar alguém do purgatório através das minhas orações? Pode, Francisco. A igreja nos ensina as indulgências, né? Está aqui, ó, tem um livrinho, eu esqueci isso.
Escrevi um livrinho sobre o purgatório que a igreja ensina. E o que a igreja ensina? Que a gente pode tirar as almas do purgatório, com as nossas indulgências plenárias ou parciais. Então eu escrevi um livro junto com esse, não está aqui na minha mão, o que são as indulgências. Então eu vou falar rapidamente, por exemplo, como é que você conquista para uma alma do purgatório uma indulgência plenária? Indulgência plenária é aquela que, se a alma receber, ela sai do purgatório e vai para Deus, imediatamente. Bom, purgatório não é um lugar, tá, gente? Purgatório é um estado de purificação. Porque vocês sabem que a alma é espiritual, a alma não ocupa espaço. A gente fala purgatório assim, como se fosse um lugar, só pedagogicamente. Mas é um estado de purificação. A alma vence essa purificação e vai para Deus, se ela ganhar uma indulgência plenária. Agora, isso está no documento do Papa Paulo VI, chamado Constituição Apostólica sobre as Indulgências, de 1967. Então, o Papa Paulo VI explica o seguinte: se você fizer 4 coisas, uma confissão bem feita, uma comunhão bem feita, rezar pelo Santo Padre, o Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, e fizer uma 4ª atividade, e essa 4ª atividade você escolhe entre 4 alternativas. A 4ª atividade você escolhe entre 4. Quais são essas 4? Você pode rezar um terço em família, ou na sua comunidade, diante de um oratório, ou você faz a via sacra na igreja, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário, ou você faz meia hora de leitura orante da Bíblia. O que é leitura orante? Você, meia hora, ler a Bíblia, mas em espírito de oração. Então, uma dessas 4 alternativas é a 4ª condição. Então, vou repetir: confissão, comunhão, rezar pelo Papa e uma dessas 4 práticas que eu falei. Eu escrevi um livro sobre isso, o que são as indulgências. Inclusive, ali tem 70 orações que são indulgenciadas, aprovadas pelo Papa Paulo VI. E que são indulgências parciais. Você pode aplicar para você ou para uma alma do purgatório. Gente, aprovado pelo Papa. Eu gosto de lembrar que Jesus disse para o Papa: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tem gente que não acredita nisso. Eu acho que é porque não acredita no Papa. Eu acho que não acredita naquilo que Jesus disse. O que o Papa ligar na terra, está ligado no céu. E só o Papa pode colocar isso, essas indulgências, ninguém mais. Ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo. Depois do intervalo, as perguntas que chegaram aqui por e-mail. E as 2 primeiras, quem vai responder é o bispo Dom Henrique Soares. Ok? Espera aí que a gente já volta já. Muito bem, gente boa que acompanha a Canção Nova. Já estamos de volta. Tem mais gente que chegou aqui depois que o programa começou. Eu quero dizer o nome da cidade de vocês também. É o pessoal mais do lado de cá, né? Temos aqui amigos do Rio de Janeiro, não é? Pode levantar a mão, o pessoal do Rio está aí. Belo Horizonte, São Paulo, capital. Bom, agora também temos Cachoeira Paulista, meu amigo Léo. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, está ali. Januária, em Minas Gerais, Mogi das Cruzes, São Paulo, ok? Sejam bem-vindos, é uma alegria. Quem quiser vir participar do programa aqui, não precisa telefonar, não precisa marcar lugar nem nada, é só chegar, procurar o Estúdio Santa Clara, aqui na Canção Nova, e você participa aqui ao vivo do nosso programa, ok? Olha, eu falei do livro que são as indulgências, a produção trouxe aqui para mim, esse livro. Aqui tem tudo que o Papa Paulo VI, em 1967, aprovou sobre as indulgências, e que está em vigor, ok? Então, é uma palavra segura. Eu quero colocar aqui, rapidamente, antes de responder as perguntas, e até as 2 primeiras, Dom Henrique vai responder, alguns livros que ajudam a gente na quaresma. Sede santos, claro, né? Sede santos porque eu sou santo. Qual é o caminho da santidade? A oração, a meditação, a Eucaristia, a confissão, não é?
os próprios sofrimentos, como nós já conversamos aqui. O que a igreja recomenda para a gente chegar à santidade? Né? O combate espiritual. Esse livro era o livro de cabeceira de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Não preciso falar mais nada, né? Esse monge, Lorenzo Scupoli, era o mestre formador de São Francisco de Sales, doutor da igreja. O combate espiritual. O combate contra o quê? O combate contra o pecado, contra as nossas misérias, nossas fraquezas. Ok? Um livro muito bom, especialmente para a Semana Santa, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. É um médico francês, Pierre Barbet, que durante 25 anos ele estudou a Paixão de Cristo cientificamente, em laboratório. Ele fez até crucificação de cadáveres. E esse homem, gente, ele aprofundou tanto na Paixão de Cristo, que ele dizia depois que ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra. Porque ele entendeu o que o Cristo passou. Ele coloca as imagens das experiências que ele fez. Aqui está, por exemplo, a posição dos cravos, né, na mão de Cristo. Ele mostra aqui cadáveres que ele, devidamente autorizado, olha aqui a posição de cravos também, né? Ele mostra aqui, por exemplo, cadáveres que ele fez crucificação para entender, por exemplo, como é que foi a crucificação do Cristo. Então, ele, por exemplo, chegou à conclusão bem clara, que, inclusive usando também o santo sudário, né? Tanto é que tem um sudário aqui na capa, ó. O Cristo não foi crucificado aqui, foi aqui. Porque se fosse aqui, o cravo rasgava as mãos dele. Aqui não. Aqui tem uma conexão de ossos que segura. Então, agora, a espiritualidade desse livro é que é muito bonito. Muito bem, vamos aqui às perguntas. Bom, mais uma coisinha, só que eu esqueci. A Canção Nova tem o calendário também do ano, 2018. Este ano, o calendário da Canção Nova foi feito com o seguinte propósito. A Canção Nova precisa fazer aqui uma série de obras. Por exemplo, a Canção Nova quer fazer uma via sacra em tamanho natural, para as pessoas rezarem quando vier aqui. Só que isso custa caro. Então, a Canção Nova emite esse calendário. Se você quiser ajudar, ele vem em cada mês com um boleto. E cada mês mostra qual é a obra que a Canção Nova vai fazer com este dinheiro. Então, por exemplo, aqui, olha, no Rio de Janeiro, o Caminho da Misericórdia. É um caminho que vai ligar, quem conhece aqui, o centro de evangelização até o Santuário do Pai das Misericórdias, que é uma subida grande. Tem que fazer uma escadaria, que não tem. O povo tem que dar a volta pela estrada. Então, o dinheiro que as pessoas doarem no mês de janeiro, aqui, então, vai para aí. No mês de fevereiro, já é outra aplicação, a via sacra, que eu falei, em tamanho natural, o dinheiro de fevereiro. E aí, cada mês é para uma atividade, ok? Para melhorar o local aqui. Você sabe que vem milhares de pessoas, é como a Aparecida, né? Aí, por exemplo, o carnaval agora tinha aí cerca de, não sei, 20, 30 mil pessoas. Então, tem que ter um ambiente para acolher esse Brasil todo que vem aqui, né? Muito bem, vamos colocar as perguntas para o Dom Henrique responder. Primeira pergunta, da Cida Araújo. Quando o padre batiza ou casa alguém, e depois ele deixa de ser padre, esse batismo, esse casamento, matrimônio, continua válido? Vamos ver a resposta do Dom Henrique. Cida, o sacramento é válido, não é pelo ministro. Se fosse, a gente estava frito. Como é que você sabe se o ministro é santo ou não é? De jeito nenhum, ninguém merece ser ministro de Deus, ninguém merece administrar o sacramento. Os sacramentos valem pela virtude, quer dizer, pela força, virtus quer dizer força, do Cristo que age nos sacramentos. Quem administra os sacramentos é Cristo. O sujeito dos sacramentos é Cristo. O ministro sagrado, o padre, o bispo, o diácono, são apenas instrumentos. Então, em nada influi, nem contribui, nem atrapalha o estado espiritual, a vida do ministro. Está certo? Então, mesmo, e muito menos ele deixando depois o ministério. Então, o sacramento é válido simplesmente porque foi celebrado como Cristo instituiu, e do modo como a igreja estabeleceu, e o fiel estava com as disposições necessárias para receber o sacramento. Não anula nada. Houve o batismo, houve o matrimônio, mesmo que o padre
deixa o ministério sacerdotal, continua válido. Mas nada como eu ouvir um bispo. Outra pergunta para o Dom Henrique responder para nós. Meu namorado está em processo de divórcio. E como toda a lei brasileira e a justiça é demorada, não sabemos quando sairá o divórcio oficial. Ele não era casado no religioso, somente no civil. Podemos casar somente no religioso e quando sair o divórcio, casar no civil? Ou é regra casar no civil para assim casar no religioso? É uma pessoa que pede para não ser identificada, né? Dom Henrique vai responder para nós. Teoricamente, você pode casar. Por quê? O casamento civil, para um cristão, não tem valor no religioso, certo? Para Deus, só existe entre cristãos um casamento, aquele que é sacramento. Então, essa pessoa é solteira diante da igreja. Então, teoricamente, pode sim se casar no religioso. Agora, é preciso ver na sua diocese se o bispo, por prudência, para não dar a ideia de bigamia, de estar casado com uma pessoa no religioso e com outra no civil. Veja, o bispo, isso varia de bispo para bispo. Em si, hoje, o casamento civil vale muito pouco. Porque hoje, o que é casamento da sociedade? Casamento civil. O que é casamento civil para o tribunal, para o STF? Então, hoje isso é muito complicado. Por isso, veja, respondendo a sua pergunta, em tese, você pode casar no religioso, já, tá certo? Mas precisa ver na prática que orientação será dada na sua diocese. Muito bem. Está aí a resposta bem clara do Dom Henrique. Não é nada como ver a resposta de um bispo que lida com esses casos bem complicados, às vezes, né? Que as pessoas não sabem como responder. Vamos continuar aqui respondendo, então, as outras perguntas, né? Outra pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita, não fala o nome, nem a cidade, nem nada. Muitas vezes não conseguimos controlar maus pensamentos que surgem automaticamente. O que fazer nesses casos, quando não temos consentimento e o pensamento vem e nós achamos pecadores, nos achamos pecadores? Veja, a igreja ensina uma coisa bem clara. Uma coisa é sentir, outra coisa é consentir. Os santos tiveram muitos maus pensamentos. Agora, uma coisa é você sentir a tentação e outra coisa é você consentir na tentação. Aí é pecado. Então, por exemplo, muitos santos, já lembrei aqui, inclusive, santos que às vezes fizeram sacrifícios para fugir da tentação. Por exemplo, São Francisco uma vez se jogou em cima de um roseiral, sem roupa, mas os espinhos das roseiras rasgaram o corpo dele. Uma tentação terrível que ele sofria no campo do sexo. Até que lá na Basílica hoje de São Francisco, em Assis, há um roseiral lá que as roseiras nascem sem espinhos. Dizem as pessoas que é um milagre que ficou ali, como que para registrar aquele fato. Não houve pecado em São Francisco, mas ele foi altamente tentado. Então, veja bem, ser tentado não é pecado. O pecado é a pessoa consentir, gostar, ficar se deleitando naquilo aí. Aí você cai na imoralidade. Então, não havendo consentimento, não é pecado. Fique tranquilo. Lute, reze, não é? E como é que foge da tentação? Rezando. Rezando. Pega o texto, reza o texto. Pega a Bíblia, abre ali, no Salmo 90. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, moras da sombra do Onipotente, diz ao Senhor, vós sois o meu refúgio, a minha cidadela, meu Deus. Sabe, se agarra em Deus. É assim que a gente foge da tentação. Muito bem. João Paulo de Maceió, Alagoas. Eu gostaria de saber se o sacramento da crisma pode ser anulado ou se pode trocar o padrinho. Não pode anular. Ok? Se o sacramento foi ministrado por um bispo legítimo, não pode anular. Agora, trocar padrinho também não pode. Por quê? O padrinho é aquele padrinho que estava com você no momento da crisma. Ah, mas eu não gosto mais desse padrinho. Então você fica sem padrinho. Ou então você faz o seguinte, em off, né? Em off, você convida alguém, não quero mais aquele padrinho lá. Você não quer fazer as vezes do meu padrinho? É claro, é algo oficioso,
em off, tá? Mas oficialmente não tem troca de padrinho, tá certo? Vamos lá. Alguém de Varginha, Minas Gerais, Igor dos Santos. Quando Abraão foi visitado pelos 3 anjos, como ele sabia que era o Senhor? E se esse Senhor era Jesus, que ainda não tinha sido encarnado? Bom, certamente Abraão não sabia que era Jesus, porque Jesus só se manifestou no Novo Testamento, e Abraão é lá no Antigo. Agora, Deus, ele se manifesta, muitas vezes, através dos anjos. Por quê? O que quer dizer a palavra anjo? A palavra anjo é uma palavra do hebraico, do grego, que quer dizer mensageiro. Mensageiro. O anjo só faz aquilo que Deus manda. Então, o anjo, ele é como que a presença de Deus. Então, Abraão percebeu, não é? Naqueles anjos, que era Deus que estava ali se manifestando. E os 3 significam o quê? A Santíssima Trindade. Só que Abraão não tinha essa conotação clara, porque quem revelou a Santíssima Trindade foi Jesus. Jesus falou de Deus Pai, falou dele como Deus, e Jesus falou do Espírito Santo. Eu vou mandar o Paráclito, o Espírito da verdade, que ensinar-vos a toda a verdade. Abraão não tinha, o Antigo Testamento não tinha o entendimento claro da Santíssima Trindade. Mas ele percebeu que era uma manifestação de Deus, porque o anjo manifesta Deus. Aí é uma ação da inspiração do próprio Deus. Porque há tantas críticas ao Papa Pio XII, a igreja se calou na Segunda Guerra Mundial, que livros posso ler para me aprofundar? O que é essa questão? O Papa Pio XII foi um Papa durante a Segunda Guerra Mundial, e foi um Papa extraordinário, um Papa de uma cultura. Eu cheguei a conhecer o Papa, porque ele morreu em 1954, eu já tinha aí meus 5, 6 anos de idade, e me lembro do Pio XII. Bem, acusaram Pio XII, uma propaganda comunista maldosa. Por quê? Porque o Papa Pio XII condenou o comunismo. Uma propaganda maldosa do comunismo começou a dizer assim: o Papa Pio XII, ele não defendeu os judeus contra os nazistas. Então, muitos judeus morreram. Mentira deslavada, deslavada. Eu tenho um artigo na minha casa, que mostra, no meu computador, que mostra 14 líderes judeus, inclusive Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, elogiando o Papa Pio XII, porque ele salvou mais de 700 mil judeus em Roma contra o massacre de Hitler. E como é que ele salvou essas pessoas? Ele mandou que todos os mosteiros e casas religiosas da Itália escondessem os judeus para o Hitler não matar. Porque o Hitler, vocês sabem, queria acabar com os judeus. O Papa salvou mais de 700 mil vidas. Isso tem vários... Albert Einstein, doutor Albert Einstein, que era judeu, testemunhou em favor do Papa Pio XII. Mas uma propaganda maldosa, que transformou inclusive em livro e depois em filme o Papa de Hitler. Foi para realmente inventar que o Papa não fez isso, né? Mas é uma mentira deslavada. Hoje nós temos 1000 provas de que o Papa Pio XII realmente salvou milhares de vidas. O que aconteceu? Que eles pegam para atacar o Papa. Aconteceu o seguinte: Pio XII, em 1930 e pouco, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, no Terceiro Reich, né, que era o poder fascista, nazista lá na Alemanha, Pio XII era cardeal na Alemanha e era anúncio apostólico na Alemanha. Então, Pio XII conhecia Hitler de perto. E quando ele se tornou Papa, o nazismo caiu em cima da Europa com tudo. Aí o Papa Pio XII percebeu o seguinte: se ele peitasse o Hitler ia fazer um massacre ali em Roma. Então, o que ele fez? Ele usou uma outra estratégia. Ao invés de ele hostilizar o Hitler, que não ia dar resultado nenhum, ele mandou que as casas religiosas e os mosteiros abrissem as portas e acolhessem os judeus
que estavam em Roma e na Itália. Com isso, ele salvou mais de 700 mil pessoas. Como ele não comprou uma briga declarada contra Hitler, esses propagandistas contra ele começaram a dizer que o Papa foi covarde, que o Papa não quis enfrentar. Não foi. Foi uma estratégia maravilhosa que o Papa usou e que salvou mais de 700 mil vidas. Essa é a história resumida. Eu tenho muita matéria sobre isso no meu computador. Se alguém quiser passar um e-mail para mim, eu mando essas matérias para você. É dessas mentiras, né, contra a igreja, essas calúnias contra a igreja, esses venenos contra a igreja, que com o tempo a verdade vai clareando. O que orienta a igreja sobre o discernimento vocacional? Como discernir entre a vida consagrada e a leiga? Olha, a primeira coisa que a igreja orienta é o seguinte: você tem um diretor espiritual. Não decida sozinho se você vai ser padre, se você vai ser, não sei, uma irmã consagrada. Tenha um diretor espiritual, um bom padre ou uma boa pessoa madura que te oriente. Agora, o que é fundamental? Se você pretende, por exemplo, ser um padre ou ser uma freira consagrada, primeira coisa, eu tenho vocação para o celibato. Eu prefiro entregar minha vida para Deus 100% do que eu me casar, ter filho. Essa é a pergunta-chave. O meu coração, eu vou entregar inteiro para Deus ou não? Ou eu vou entregar meu coração para uma mulher, um homem, vou constituir família? Aí você tem que ter essa vontade. E Deus põe lá no coração da pessoa esse desejo. Tá certo? E põe desde a juventude. A Canção Nova aqui já tem mais de 50 padres, né? Todos eles foram praticamente meus alunos aí. Eu vejo, Deus chama. Deus põe lá dentro a vocação. Então, reze, tenha um diretor espiritual e decida se você prefere entregar a sua vida 100% para Deus ou não. Agora, há uma consagração hoje, por exemplo, aqui na Canção Nova, em que pessoas são casadas, mas aí não pode ser padre, lógico, né? Então tem os casais da Canção Nova que são consagrados, moram aqui, trabalham aqui. É uma outra forma de consagração que está surgindo hoje nas comunidades de vida e que é aprovado pelo Vaticano. Ok? Então é uma coisa relativamente nova que hoje também está acontecendo. Que profeta foi escolhido por Deus em Deuteronômio, capítulo 18? De fato, no capítulo 18 do Deuteronômio, versículo 15, né, Moisés diz que depois dele virá um profeta. Bom, a igreja interpreta como sendo Jesus, o grande, né? Porque por ser profeta, aquele que fala em nome de Deus. Jesus é rei, sacerdote e profeta. Então, basicamente é Jesus. Mas alguns teólogos acham que não só Jesus, mas todos os profetas que vieram depois de Moisés. Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Daniel e todos os 12 profetas menores. Então, são aqueles que vieram realmente falar em nome de Deus. O que mais? Jusceli de Paula, quanto tempo demora para receber a sanação radical? Eu vou explicar o que é sanação radical. Vou oficializar minha união com meu marido, que é protestante, e o mesmo não deseja uma cerimônia católica. Vivemos juntos há 7 anos e já constituímos família. Bom, Jusceli, o que é a sanação radical? Que no Código de Direito Canônico, em latim, sanatio in radice, né? É sanar na raiz, curar na raiz. O que é isso? Há alguns casamentos que eles não aconteceram porque faltou algum elemento para que ele fosse inválido, mas que os casais de fato queriam casar. Ok? Então, é difícil dizer quando pode acontecer isso. Então, o bispo pode fazer essa sanação na raiz, curar na raiz. Ele fala, bom, a celebração de vocês não foi como devia ser, faltou alguma coisa, mas vocês queriam casar, então eu curo na raiz, ou seja, eu torno válido o casamento de vocês, entendeu?
O bispo pode fazer isso. Agora ela pergunta, quanto tempo demora? Ou, de repente, uma conversa com o bispo já resolve. É só o bispo dizer, eu, como bispo, apóstolo do Senhor, né, decido a validade do casamento de vocês. Pronto. E pode lavrar até um documento, se ele quiser. Entendeu? Mas aí ele vai estudar caso a caso. Evidentemente, é uma figura que o Código de Direito Canônico coloca para o bispo resolver alguns casos, né, de tornar válido um casamento que não atendeu todas as exigências, mas que o casal tinha o consentimento pleno. O bispo vai saber resolver. Era uma pergunta boa essa para o Dom Henrique. Essa era uma pergunta boa para o Dom Henrique responder. Mas vamos lá. É correto, após a comunhão, fazer o sinal da cruz? Cícera Augusto. Ô Cícera, não é proibido e nem é obrigatório. O sinal da cruz a gente faz a hora que a gente quer. Mas não é previsto, né, vamos dizer, no missal romano, que a gente faça o sinal da cruz depois da comunhão. Não. Mas tem gente que gosta de fazer. Deixa fazer. Não está cometendo nenhum erro. Certo? O que mais? Jonathan Isaías. Na minha paróquia, depois da comunhão, é tocado 2 músicas, mas não seria correto ficar em silêncio? Ô Jonathan, eu concordo com você, é preciso um tempo de silêncio. Mesmo que o pessoal da música cante 2 músicas, mas deixa o povo um pouco em silêncio. O que não pode é música em cima de música e não deixa a pessoa conversar com Jesus que ela recebeu. Não deixa a pessoa fazer ação de graças. O que é ação de graças? Você recebeu Deus na sua alma. Tem coisa mais importante do que isso na vida? Não pode ter nada mais importante. Mas eu tenho que ter tempo de eu conversar com Ele. Louvar o Senhor que está aqui, agradecer, bendizer, pedir, fazer intercessão. Mas sabe, gente, é uma pressa danada para sair da igreja. E aí o que acontece? A gente não recebe os frutos da Eucaristia. Para você receber os frutos da Eucaristia, você tem que fazer ação de graças, aquele tempo. Então, o que o missal romano recomenda? Aí eu volto lá na palavra da igreja. A música deve tocar enquanto o povo está comungando. Acabou o povo de comungar, silêncio. Deixa o povo rezar um pouco, agradecer a Deus, pedir as suas necessidades, interceder pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pela catequese, pelo trabalho que ele está fazendo, pela esposa que está doente. Deixa a pessoa rezar, pelo amor de Deus. Mas o que acontece, infelizmente? Toca uma música, toca outra música, acabou a música, todo mundo sentado com uma série de avisos paroquiais. Quem é que vai rezar? Acabou os avisos paroquiais, o Senhor esteja convosco. A bênção final e o povo, pé na rua. Cadê a graça que eu tenho que receber do Senhor que está ali comigo? Entenderam? Gente, tinha santo que depois da comunhão ficava 1 hora em ação de graças. Santo Inácio de Loyola pedia para as irmãs fazer uma hóstia para ele, mais grossa, porque ele queria ficar com Cristo mais tempo ali com ele, para ele poder rezar mais tempo. Bom, muito bem, gente, terminou o nosso tempo por hoje, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram aqui estar comigo hoje, voltem sempre, viu? E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.